assunto de hoje é polivalência. Gosto desse tema, hein? Jogadores polivalentes da história do futebol internacional. Vinhetinha pseudo. E vamos começar já falando de nota 10. Com a garantia da Toyota 10, você tem ainda mais tranquilidade para aproveitar o melhor do seu veículo. São 10 anos de garantia, mas atenção, hein? Tem que manter as revisões na rede autorizada, beleza? Aproveita aí, porque essa cobertura é exclusiva, válida para todos os modelos fabricados a partir de 2020. Então, não perde tempo, acesse agora toyota.com.br e aí você vai encontrar a concessionária mais próxima de você e já pode colocar, não precisa nem segurar para o 10, já coloca a Toyota na nota 10. Muito bem, aí está o VSR Wallace Bosch. Quero agradecer a Tainá Espinosa que, com brilhantismo de sempre, comandou de 0 a 10 na última semana. O pessoal chegou a comentar que a tua academia tinha dado resultado Você mesmo. vê, né? rapaz, esteticamente estava bem melhor, né? E inclusive o resultado capilar também, né? Tava, caramba, o cabelo do Jorge cresceu. Cara, mas aconteceu de tudo nesse programa. Você provavelmente não deve ter tido a oportunidade de ver. Teve morcego passando aqui em cima. Cara, foi um caos. É, a semana passada tava caótica mesmo. Nossa, mãe. Mas vamos lá, VSR, Wallace Bosch estão aqui, a minha voz também está. Polivalentes do futebol internacional. Foi tenso aí montar essa lista? Caiu muita gente? Muita nome ficou fora, né? Gente. Caiu muita gente, né? E dá até pra ter caído mais. Ó, que a gente deu uma segurada aí. Você tá me cantando os nomes que ficaram fora aqui. Marcos Llorente, Ashley Young, Florenzi, Saul, Grosskreutz, Schweinsteiger. Puxa, Schweinsteiger ficou fora. Que o Schweinsteiger acho que foi muito meio volante, né? Em algum momento. Você tem, acho que foi Gullit também, dos mais pedidos assim, acho que ficou fora também. O Blind ficou fora. Blind. Era uma lista bem grande. Neymar ficou fora. Ele estava na primeira lista, né? Neymar ficou fora também. Tá. Então vamos começar. Alaba. Lateral, zagueiro. Na Áustria, joga de camisa 10. Esse é bastante, porque na Áustria ele é meio ofensivo. Isso é incrível, né, cara? No Bayern ele começou como lateral esquerdo, virou zagueiro, foi volante pela esquerda. Na Áustria ele é o 10 mesmo, é o cara que jogava, acho que ele até se aposentou da Áustria, mas jogava 10 articulando e fazia isso bem. Pô, eu acho isso notaça. Pô, eu acho o Alaba bem alto. Pô, o cara jogar alto. de 10 na seleção e jogar de zagueiro, lateral. E é um cara extremamente vencedor. Em né? clubes grandes, né? E ganhando muita coisa, né? Pô, o cara é bicampeão de Champions League com o Bayern de Munique, é campeão de Champions League jogando pelo Real Madrid também, é bicampeão de Champions League. Na última, beleza, né? Tava machucado, tava fora basicamente a campanha inteira, mas, cara, eu acho o Alaba bem alto, cara. Bem notaça, eu acho. É um papo de pensar num 8 aí, pelo menos. Começar com um 8, né? Começa com 8. A Áustria chegou a ir pra Copa, não foi? Com ele? Ou foi a campanha boa de Euro? Eu acho que a última Copa da Áustria, se eu não me engano, a última Copa da Áustria é 98. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Áustria em Copas do Mundo. Eu acho que a Áustria... Eu também não me lembro, não tenho lembrança recente 98, de ver primeira a última fase. Copa é 98, cai na primeira fase, mas eu acho que Itália, não era? teve campanha, acho que teve campanha relevante de Euro, assim, porque eu lembro teve dele na Euro, sim. Teve na Euro, sim. Acho que na Euro, naquela Euro que ele foi... jogou Euro 21. Jogou a Euro de 2021. 21, Jogou. exatamente. Jogou a Euro de 2021. Gareth Bale. O Bale tem uma coisa muito engraçada, que era assim, o Bale, ele começa lá no Southampton e tudo, e faz algumas vezes no Tottenham, como lateral esquerdo. Tá. E aí, o Bale ficou ganhando várias votações de prêmio de seleção do ano, como lateral esquerdo, uns 2, 3 anos, e havia uns 2, 3 anos que ele não era mais lateral esquerdo. Que ele lá no Southampton ele foi lateral esquerdo, no comecinho do Tottenham também, depois ele virou um ponta pela esquerda, virou um ponta, até, aliás, nas duas pontas, né? Se eu não me engano, o Bale, pseudo que acompanha melhor pode dizer, mas acho que quando o Bale é eleito o melhor jogador do campeonato inglês, se eu não me engano, ele tá jogando ele joga pela esquerda, acho que sim, ele joga pela esquerda, vai pro Real Madrid para jogar na direita, por exemplo, porque à esquerda tava o Cristiano Ronaldo, então ele funcionou muito bem. Mas a fase dele lateral é uma fase muito pequena, né? Assim, mais resumida, em que ele foi muito bem, mas
Não sei se ele é tão polivalente assim. Ele teve mais polivalência de lado, né? Que ele menos jogou... que o Alaba, né? Menos que a Alaba, porque ele jogou mais, mudou, né? Foi ponta pela direita, foi ponta pela esquerda e foi lateral esquerdo também. Que nota, Wallace? Só antes eu fui ver aqui, é a Euro de 21 que cai pra Itália nas oitavas na prorrogação. Exatamente. A Áustria faz um baita de um jogo contra a Itália e cai na prorrogação. A Itália que foi campeã depois. Cara, eu acho que é menos que o Alaba. Talvez o Alaba até vai acabar subindo pra essa 9 aí em algum momento. Mas eu acho que o Bale tem uma parada que... o Bale foi muito... Foi jogador, assim, relevante do lado esquerdo do campo. Tem o grande jogo, né, contra a Inter de Milão, que ele arrasta o Michael e o Júlio César fala muito desse jogo, né? E quando o Júlio comentou pra gente a Champions de 2020, se não me engano, do Super Agosto, ele falava direto do Bale com relação a esse jogo. O Michael, a gente já tive a oportunidade de conversar com ele também, que é um atropelo que o Bale faz naquele dia. E, cara, eu acho que tem uma questão de uma polivalência bem relevante quando você sai de lateral esquerdo pra ponta direita, cara. E um ponta-direita de altíssimo nível. É que o Bale terminou a carreira meio no dane-se, né? Mas o Bale no auge era um jogadoraço, cara. Era um baita de um jogador, um ponta-direita de altíssimo nível, assim, finalizador, era técnico pra, às vezes, até dar algumas achadas. Tem uma quantidade bem relevante de assistência pro Cristiano Ronaldo do Bale. Cara, eu acho bem polivalente porque aonde ele chegou como ponta-direita não era algo esperado de um cara que era um lateral esquerdo de fato, sacou? Então eu acho uma nota boa, assim. Ele não chegou a jogar também por dentro do ataque, no Tottenham, mais como 9, né? Como 9. Mas acho que já era uma fase que ele tava meio já em queda. Mais pro fim da carreira. Depois que ele sai do Real Madrid e volta pro Tottenham. Tá. Ele chega a jogar de 9, mas uma fase que ele já tava mais em queda. O Pseudo conferiu lá a VSR, quando ele ganha o prêmio na Premier League, ele tá jogando de ponto esquerdo. Ponto esquerdo. Meia esquerda é ponto esquerdo. E aí ele ganha o prêmio. Eu acho bem relevante. Assim, é que o Bale gera uma... E outro cara que levou a seleção dele a jogar uma Copa do Mundo, né? Jogou a Copa do Mundo, a última, né? De 2022. O cara, pra mim... Isso é bem relevante. Extremamente impactante. Eu colocaria uma nota... Ou subiria o Alaba pra 9 e botaria ele na 7. Na 7? Na 7, é. Tá. Eu acho 7 muito. Ou botaria ele numa 6 com o Alaba na 8. Botaria uma nota no meio. Muito. Pô, o Bale foi jogador demais, Vitor. 6? Não, ele foi, mas é que eu acho que aqui a gente não tá julgando o jogador, né? A gente tá julgando a polivalência. Quão polivalente ele foi? O cara sair da lateral esquerda pra parar na ponta direita. Do outro lado do campo, difícil, né? mano. Eu compro essa 6 do Wallace aí. Tá bom. Eu acho que é meio pra cima. Tá bom. Franz Beckenbauer. Segura pra 10. Um dos maiores da história do jogo. Senhora. Pode segurar um homem pra 10. Só pra colocar, o jogo eu tava conferindo aqui porque eu tinha quase certeza e é mesmo. O jogo do 4-3 contra a Inter, o Bale não é lateral esquerdo. Tá? Ele é meia esquerda. O lateral esquerdo é o Poçante, lembramos bem, Ecotô. Lembra do Ecotô? Nossa, A sua Ecotô. A sua Ecotô. E o Bale, ele é ponta pela esquerda. Então ele não era. Muita gente diz que ele foi lateral naquele dia e acabou. Não, ele era ponta pela esquerda. A sua Ecotô que odiava futebol. Ele odiava futebol. Ele falava, eu só trabalho com isso aqui dá muito dinheiro. Odiava futebol. Mas vou te falar, ele não é o único, viu? Trabalha com futebol e odeia futebol. Não, tem igual muito comentarista que odeia futebol também. Muito comentarista que não vê jogo. É igual o André Agassi, né? A biografia do André Agassi, que é uma das melhores que eu já li, acho que é a segunda melhor de esporte que eu li. Ele começa dizendo, eu odeio tempo. Então, assim, é a primeira frase da... Pelo menos é autêntico. Bernardo Silva. Cara, o primeiro impacto que eu tenho sobre o Bernardo Silva, pelo menos de cabeça assim, é o Mônaco, né? É aquele time muito impactante do Mônaco. Eu sei que teve passagem ali pelo Benfica, mas é o time do Leonardo Jardim, que hoje treina o Cruzeiro, no qual o Bernardo Silva chegou a fazer lado de campo pelo lado esquerdo, chegou a fazer lado de campo pelo lado direito, chegou a ser camisa 10 naquele time como um todo. Só que eu acho que o Bernardo Silva acaba sendo impactado porque é só a mesma região do campo, né? É o meio de campo. Tá. No meio de campo ele faz algumas 2, 3 funções ali. Ele é um meio-campista, né? Um meio-campista que não jogou de primeiro volante nesse ponto, mas é um cara que do meu primeiro volante pra frente ele fez tudo. Por essas e outras que eu tô achando que o Alaba vai subir. Então. Porque o Alaba jogou na defesa, no segundo volante ali, no primeiro volante, no ataque em alguns momentos. Então eu acho que o Bernardo Silva vai ficar do meio pra trás das o Bernardo Silva, ele, se você pegar as posições lá, né? 5, 7, 8, 9, 10 e 11, ele tira do 5 ao 9, ele fez todas. Entre o 5 e o 9, ele fez todas. Ele foi segundo volante, ele foi meia, ele foi ponta pelos dois lados, ele foi segundo atacante. Então, assim,
Eu, por exemplo, acho ele mais polivalente que o Bale. Pô, não acho não. Eu acho bem mais. Não acho não. Eu acho bem mais. É? Fazer coisas... Ele faz coisas muito mais diferentes do que o Bale. Pô, não acho. Eu acho que um cara ser um lateral esquerdo de formação, virar um ponta direita de elite, pô, acho muito bizarro. Eu acho muito... Porque assim, depois que ele virou ponta pela esquerda, inverter o lado não faz tanta diferença, pra mim. Eu acho que você fazer todas as... Ele foi segundo volante, foi meia central, foi camisa 10, foi ponta pelos dois lados, foi segundo atacante. Pô. Ele fez 5 coisas diferentes. São atribuições bem Eu diferentes, acho muito mais polivalente que o Pô, Bale. mas eu acho muito bizarro você fazer uma formação inteira de 18 anos de futebol, 20 lado. anos de futebol, de lateral, virar um ala e depois virar um ponta, acho que, pô, um ponta de altíssimo nível e depois virar um Vocês ponta têm bons de... argumentos. Vocês querem deixar ele na mesma nota ou não? Os Não, dois? Pode ser, mas eu eu acho acho ele que mais... o Bernardo chama mais. Eu acho ele mais polivalente que Eu acho menos. Então vai ficar na mesma. Um acordão, os dois vão ficar nas 6. Pronto. Camavinga. Lateral esquerdo, primeiro volante, segundo volante. Aliás, pra mim, o melhor jogador da final da Champions passada. O jogo da final, né? O Vini foi muito impactante, fez o gol. O Carvajal pode estar nessa lista, mas o que o Camavinga jogou naquela final foi sacanagem. Jogou de zagueiro na emergência lá quando o Ancelotti precisou. Precisou jogar até de zagueiro. Pô, esse nível de polivalência é bem alto, cara. O Camavinga é bem alto. É bem alto. E eu acho que é por isso que ele se... O Camavinga tem um ponto aqui, que aí é uma discussão. Ele se dá bem porque ele é polivalente, então ele tá meio que sempre jogando quando ele tá à disposição. O Real Madrid tá sempre sendo escalado, porém, também ele não é dono de nenhuma posição, né? Aí é meio Rodrigo a discussão, né? É. Se às vezes é bom ou ruim você ser tão polivalente. Dependendo do caso, né? O Camavinga também convive com algumas lesões, isso impacta ele. Mas eu acho ele polivalente em nível alto, mano. Mais que Bale e Bernardo? Acho que sim. É? Acho que sim. Pô, o Camavinga, eu tô falando, cara, zagueiro, lateral esquerdo, primeiro volante, segundo volante. Pô, acho um cara bem polivalente. Uma 7, talvez, VSR. Será? mas ele performa muito bem em todas elas? Eu não sei. Tem Acho que como minhas lateral dúvidas. esquerdo teve bons jogos, no meio é bom jogador, muito bom jogador, acho que o Camavinga é muito bom jogador. Acho que na zaga talvez um pouco menos, né? do que na nos zaga eu demais. não Mas o lembro, ele jogou na Tchouaméni zaga? mas- chegou a jogar, Chegou, mas chegou. o Tchouaméni Mas, jogou mais mas que ele. foi bem pontual, né? Foi bem pontual, Acho que nem dá pra contar ele como zaga. Eu acho ele Seria mais ali- polivalente que os dois da 6. Mas tem que ver o nível do que ele atuou, né? Que é o ponto que o VSR tá levantando. Eu iria numa nota 5. Eu fecho com o VSR. Vou dar 5 também. Tá bom. Johan Cruyff? E aí? Tem que segurar pra 10, né? Ave Maria. E é tão polivalente que é um cara que é uma referência de uma posição, né? Do falso 9 ali, né? É um cara que... Não, e uma referência de um esquema que todo mundo fazia tudo, porque ninguém tinha Que posição. demanda polivalência. Exatamente, Claro. Acho que Cruyff feito a jogou de partir tudo dele. que né? é posição no ataque. O Cruyff foi naquela Holanda. Ele era o 10, ao mesmo tempo que ele era um cara que baixava pra armar jogo, ao mesmo tempo que ele era um falso 9, ao mesmo tempo que ele era o 9. Ponta, Que às vezes puxava pela ponta. puxava pela ponta, pisava parava pra finalizar. Seguramos para... Olha o nível de quem a gente tá segurando para 10 hoje, hein? Olha o nível desse programa hoje, hein? Fabinho. Fabinho, eu lembro muito o início dele de lateral direito, base do Fluminense, né? Foi pro Real Madrid, eu lembro de poucos jogos, eu acho que ele jogou um jogo de La Liga só, com o Real Madrid. Aí depois ele vai pro Mônaco, de lateral, naquela campanha do próprio Leonardo Jardim, ele chega a jogar de lateral direito, chega a jogar de volante, chega a jogar de meia um pouco mais avançado. Cara, no Liverpool, o Fabinho é primeiro volante, chega a jogar de zagueiro, chega a jogar um segundo homem ali de meio de campo quando precisa. É isso que eu tava falando. No quesito polivalência, o Fabinho era bem polivalente, cara. Bem polivalente. Fazia mais posições que o Bale e que o Bernardo Silva, com certeza, pela quantidade de setores do campo, né? Tá. O cara que joga, pô, em alguns momentos naquele Mônaco, jogava pelo lado direito do campo também. Eu acho, pô, o Fabinho era muito polivalente, cara. Muito polivalente. Talvez descer essa galera aí e botar ele nas... bota ele na 7 por enquanto. Tá. 7 por enquanto. Depois a gente vê se precisa descer uma galera, se não precisa. Isso não é problema para nós. César Fábregas. Eu não tenho essa noção, essa sensação do Fábricas polivalente, não. Eu acho que ela ganhou muito naquele time do Guardiola, né? Que ele meio que fazia de tudo. Chegou a ser até 9. Ele era um falso 9 em alguns momentos no time do Guardiola.
E também não era titular, né? Também não era titular. É isso que a gente tava falando. Ser Ele o polivalente era nem A sempre linha é da bom. discussão do Camavinga ali. E nunca conseguiu se firmar pra cara, apesar de, em alguns momentos, ter sido. Às ali. vezes, o polivalente, às vezes, ele tem a dificuldade de se firmar como titular, ou às porque- vezes ele até é titular e é o primeiro a sair. É. Né? Caso do Rodrigo. No caso do Rodrigo, a gente vai discutir daqui a pouco. Porque ele aparece ali como um segundo volante ideal, né? Como o cara ali da saída de bola e tudo. Depois avança um pouquinho para virar um meia, depois recua um pouquinho para virar ali um meia central. Então, assim, não sei se essa sensação... E termina sendo um falso 9. Por exemplo, que até foi falso 9 também na Espanha, em alguns momentos, né? Alguns momentos ali que ele era o falso 9 na Espanha, naquela Espanha lá de 2012, tudo. Mas eu não sei se tem tanta diferença assim do que ele eventualmente fazia. Uma 4, então, atrás do Camavinga, talvez? Ou junto com o Camavinga? Eu acho que o Camavinga é mais polivalente Mais? que ele. Ah, Eu é botaria mais, né? um 3. 3? O Fábricas surge no Arsenal jogando mais avançado, né? Em alguns momentos até quase segundo atacante, quando precisava. E é isso, ele tem uma polivalência, mas eu acho que ficou mais como um meia, né, de fato. E tá virando, cara, está uma expectativa muito grande dele como treinador, né? Hoje ele treina o Como, que é o 10º colocado no campeonato italiano, que é uma campanha, assim, estratosférica pro nível de investimento, pro nível do que o Como entrega, né, pro jogador. O time veio da segunda divisão. Veio da segunda divisão. Depois de muito tempo. E é o maior, é um dos mais desejo, cotados para assumir o Bayer Leverkusen É o desejo do Bayer nessa Leverkusen. temporada, na saída do Xabi Alonso. É o Vamos time ver. do Sérgio Roberto, né? O Como? O Como, acho que é. Acho que tá lá, do acho que Nico tá lá. Paz, né? Que é Ah, é, o Nico Paz. Que é revelado pelo Real, que já tá É. sendo convocado, inclusive, pela Argentina. O né? Pseudo lembra que o Alberto Moreno tá lá também. Foi o time que o Jack Wilshere, acho que chegou a treinar lá um tempo e tal. É um time muito pequenininho. Cara, que você fazer um time de pouquíssima cidade, pouquíssimo investimento. Cara, ser um Impressionante, 10º colocado do campeonato italiano é muita coisa. E aí eu te pergunto, como, né, ele fez isso? Ai, meu Deus. Bob Firmino. O elo entre Salah e Mané. Cara, o Firmino, toda entrevista que eu vejo do Salah falando do Mané e do Mané falando do Salah, eu vejo o quanto o Firmino foi primordial pra esse trio acontecer, né? Os caras se odeiam, pô. O Salah e o Mané não se odeiam, vamos. Eles não se gostam. Não se se gostam. suportam. Não se gostam. Não se Um gostam. aturava o outro. Não é? E um não tocava a bola pro outro. Um não tocava... Tinha que a bola sempre parar no pé do Firmino pra atravessar o campo. A bola atravessava. Claro que brincadeira, né? Porque tem muita assistência de um pra outro. Mas, pô, o Firmino eu acho que é um falso 9 de altíssimo nível. Centroavante quando precisava ser. Já jogou em alguns momentos quando o Liverpool precisou mais recuado. Com o Tite, né? Em algum momento o Tite gostava dele um pouco mais recuado, até como um camisa 10 ou um cara ali de meio de campo. Mas eu acho que fica muito polivalente. Duas posições específicas, né? É o falso 9 ali e um pouco ali perto de uma camisa 10. Mas não mais, pô. A gente tá falando do Camavinga que faz 12 funções no campo. Como diria o Tite, é o 9,5, né? É. Ele é 9, mas que faz função de 10, e é 10 que faz função Pode de ser, 9. Então, pode ser. eu acho, em termos de polivalência, baixo. Bem baixo. Pior do que a do Fábricas, por exemplo. Porque eu acho que tem um ponto que ele mudou de posição, porque o Firmino era um 9-9. E às vezes até o momento um lado de campo, né? Ele virou um falso 9. Aí ele ficou absurdo. Vou te dizer- Ele virou um monstro. Segura pra 0. Eu acho ele o menos polivalente. Será? do que ele. Ué, quem eu ver. seria? Da galera que vem aí? Difícil mesmo. Difícil, hein? Tá, vamos segurar e a gente vê. Esse Fábricas aí vai parar na 1, então. Tá bom. Pode já deixar. Já pode descer o Vai Fábricas, parar então na não? 1. Só tem brabo da bola, filho. Pseudo está dizendo que o Firmino, por ser Liverpool, foi segurado pro 0. Mas vem um alto agora. Pela perseguição deste programa a esta consagrada instituição do futebol internacional. Vem um altíssimo agora, Pseudo. Vem agora Steven Gerrard, Pseudo, calma. Cara, calma. O Gerrard era o todo campista bizarro, assim. Do meio pra frente, ele só não fez 9. Cara, eu não duvido que em algum momento ele tenha feito, cara. Porque... 9? Não duvido. Naquela época que os 9 do Liverpool era o Castolo, Miranda, os caras que ninguém sabia quem era. Pô, eu não duvido não, filho. Cair por aí, né? Pra salvar. Não, mas, ó, talvez ele possa ter feito, mas nunca começou como 9, né? Começar um jogo... Pode ser uma falando circunstância de jogo ali. É, minutos exatamente. finais. O gol na final da Champions é gol de 9, verdade. mas
Ele nunca começou, porque dali do meio campo pra frente ele começou partida de tudo que é jeito. Na final da Champions de 2005 ele é um camisa 10, né? O meio ali, porque o ataque é Barros e Sinamá Pongole, eu acho, ou Cissé, não lembro. Aí mais pra frente, no time do Fernando Torres, ele vira um segundo atacante. Ele vira um cara que, ataca a área o tempo inteiro, números absurdos. Depois, e aí tudo isso alternando como meia mesmo, de fato, sendo segundo volante. Na seleção inglesa, em vários momentos, ele alternava com o Lampard quem era o segundo volante do time. Porque jogava ali um primeiro, né, Hargreaves e tal. E no final de carreira, no ano de 2014, lá na temporada 13 e 14, que ele é o ano do escorregão lá, né, que fica muito marcado o escorregão contra o Chelsea, ele é o primeiro volante do time. Ele termina como primeiro volante. O Lucas Leiva, que jogava junto dele, era o cara que saía pra dar combate. O Gerrard vira uma posição meio Pirlo, assim, sabe? Recuado, um cara que solta alguns passes, então eu acho muito polivalente, cara. Eu acho que é papo de 9. Eu acho o Alaba mais, mas... Eu também acho o Alaba mais. Eu acho que subiria o Alaba e botaria ele na 8. Faz esse movimento, VSR? Pode ser. Pode ser? Pode ser, mas é que tem... Por exemplo, já tem 2 seguros ali. Isso. Vem Zanetti. Vem Zanetti, vem Mataus. Eu acho que Vem não dá pra Valverde. fazer isso, não. É verdade. Bota o Gerrard na 7 e volta o Alaba ali. Porque vai faltar Ou desce todo mundo nove. na nota. Desce todo mundo na nota e deixa o vamos Gerrard ver. na 7. Pode ser, Eu concordo, viu? pode ser. Eu concordo. Acho Aí que só subiu o Gerrard depois. é mais que o Fabinho. Concordo. Isso. Ryan Giggs. Do meio pra frente tudo também, né? Menos centroavante, né? Jogou nos 2 lados, termina a carreira como um Central, volante. né? Não é um volante, não é volante camisa 5, né? Porque era meio na característica lá do 4-4-2 inglês, ele termina jogando por dentro ali. Mas ele fez as 2 pontas e virou volante. menos que o Gerrard. Menos que o Gerrard. Dá pra botar junto pra com o Fabinho, né? Até exatamente. menos, Sibá. Eu acho o Bernardo Silva mais polivalente. Então, ou a gente joga o Bernardo para 6 e põe ele na 5, ou a gente põe ele Porque aí a direto gente na está 4. na dúvida aqui do Bale e Bernardo, né? Esse tem que ficar na mesma pelo que a gente decidiu Então, aqui. vamos pôr o Giggs na 4. Pode ser. Né? E desce o Camavinga. Não, tá bom, pode ser. Acho que pode ficar junto. Pode ficar. Eu acho que dá pra botar. Eu botaria junto na. Porque tem um ponto que uma época o Giggs chegou a jogar poucos jogos, mas chegou a jogar de segundo atacante também quando precisou. Park. O Parque eu acho que é um pouco do. Jogou porque fazia de tudo, né? Exatamente. Se ele não fizesse de tudo, talvez não jogasse. A quantidade de Mas minutos que esse ele de tinha. tudo ele fazia bem? Acho que vou te essa falar, é a chave. Fazia num nível bom. Num nível, Ele entregava, não e era a gente nada falando, exuberante. E a gente tá falando de um cara que é muito exigente, né? Que era o Ferguson. Alex Ferguson. Então, Verdade. Você jogar ele era com o Ferguson, muito exigente. Para você ficar 10 anos jogando com o Ferguson, Bom ponto. é porque você vai muito bem. E de fato, só que ele não era brilhante em nada. Ele jogava nas 2 laterais, ele jogava de ala, ele jogava de meia central, jogava de segundo atacante, jogava de ponta. Pelo beirada também. Jogava de ponta. Então, assim, acho que do meio para frente, acho que ele só não foi 9, mas foi segundo atacante e jogou de lateral, por exemplo. Então, assim, acho que ele fazia bem, mas não era brilhante. Eu botaria ele ali atrás da galera do Camavinga e do Giggs. Eu tenho dúvida, sabia, Wes? Porque porque assim, é um jogador limitado que tem uma carreira de altíssimo. Não tô dizendo que ele era um jogador horrível, não, tá? Eu acho que ele era um jogador, dentre esses que estamos analisando aqui, ele era limitado. É um cara que tem título de Champions, né? Ele é campeão de Champions com o Manchester United. Tem uma carreira longeva no Manchester, quase 5 anos jogando no Manchester United. É campeão, chega Só longe. 5, não é mais não? Até mais. Não. Foi 7. 7 anos. Tem uma carreira no PSV relevante. Um jogador que era um jogador limitado, que só jogava porque era muito polivalente, Pode ser. Eu acho pouco, cara. 3 pra ele eu acho pouco. Tá. Então bota ele na... Quer descer alguém da 4 ou lotar 5? Pessoa na 5? Pode ser. Pode ser. Eu botaria no 5 por isso, assim, cara. Como é Tá bom. É um cara que, com todo respeito, não tô dizendo que ele só tem carreira por isso, mas ele só tem a carreira nesse nível. Sim, isso ajudou por causa disso. Entendi. Tanto que na seleção coreana, ele nunca carregou a seleção coreana. Não é um cara que você fala assim, chegou aqui na seleção coreana, ele vai botar 10. Não é o som. Não é o som. É diferente, completamente diferente. O som é muito mais jogador que ele. Joelinton. Tudo pouco também, né? O Joelinton tem uma questão. Eu não sei se hoje a gente pode dizer que ele é polivalente. Eu acho que a gente pode chegar à conclusão que o Joelinton ele encontrou a real posição dele. Terceiro homem, né? Porque
Eu fiz jogo do Joelinton aqui na Copa do Nordeste. O Jorge fez também comigo, na época ele jogava no Sport. E eu me lembro que a torcida do Sport me escrotizou quando eu falei, cara, esse jogador é um talento bruto. Só que ele era muito enrolado como atacante, pisava na bola, tropeçava na bola, não sei o que. Você fala, cara, mas ele tem força, ele tem noção do jogo. Ele ia falar, você tá louco, você não sabe nada e tudo mais. O Joelinton não joga nada, é um perna de pau. E aí ele foi 9, foi ponta e não conseguiu produzir. Foi recuando. Quando ele chegou ali no segundo volante ou no meia central, ele se encontrou. Hoje eu não vejo um time usando o Joelinton como ponta e não vejo mais usando o Joelinton como 9, por exemplo. Eu acho que hoje o Joelinton não é polivalente. Eu acho que hoje o Joelinton a posição dele é segundo homem. Tá. E no Newcastle... Você entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele foi atacante lá atrás. Hoje, eu não vejo ele sendo aproveitado numa primeira prateleira, num campeonato... De ponta. De ponta, não vejo. Eu acho até que no Newcastle tem uma variante que é, em vários momentos não, acho que a posição padrão é terceiro homem, né? Porque tem o Bruno, tem o Tonali e tem o Joelinton. Porque ali ele fica como se o Bruno e o Tonali revezassem e ele ficasse ali, né? E é ele que sai pro jogo, de fato. Assim, e aí eles revezam. Um constrói mais, o outro ataca as linhas. Tanto que na seleção brasileira, quando ele joga de segundo, né? Que o Dorival, o Diniz, quem utilizou, usou. Porque a seleção não joga com tripé de meio de campo. Ele foi mal. O Joelinton tem pouquíssimos jogos ok na seleção brasileira. A maioria dos jogos do Joelinton é ruim com a seleção brasileira. Qual foi o jogo agora? Argentina? Não, antes da Argentina foi Colômbia. Que ele erra na saída de bola, o Brasil toma o gol? É isso, Brasília, né, esse jogo? Então, cara, é um cara que tem muitos problemas quando joga nessa posição. Eu concordo, cara. Numa dessa, talvez ele seja o 0 e o Firmino subir pra 1. Ou a gente cai o Joelinton. Se a gente entender não, dá pra botar ele no 0. Pode ser ele no 0. Tá. É que eu concordo com essa opinião, com essa visão, assim, de... Ele foi polivalente. Hoje ele já não é mais polivalente. Eu acho que ele não foi polivalente, porque ele era atacante e desempenhava mal. Aí o cara falou, no atacante eu não vou usar você não, vou te recuando. E no recuando acharam uma posição que ele funciona muito bem. Muito bem. No Newcastle ele joga pra cacete. No Newcastle ele joga muito. Mas no Hoffenheim ele vai bem assim, né? Acho que o Newcastle contrata ele por isso até, né? Só que aí no Newcastle ele vai se encontrando mais pra trás, né? Mais pra trás, mas que ali, mas ele era como se fosse um jogador disso que ele tá fazendo, que o Wallace falou, né? O jogador que puxava o time pra frente. Entendeu? Não era ponta, não era... Ele tava fazendo ali e chegou um pouquinho pra trás. Joshua Kimmich. Pô, esse é muito Gosto demais. Esse é muito monstro. Pelo amor de Deus. Isso é uma máquina de jogar futebol. É de 7 pra cima, né? Nossa Senhora. É lateral direito, é volante, é meia quando precisa. Pô, primeiro e segundo volante. É bizarro. Exatamente. Bizarro. E assim, um lateral direito de altíssimo nível, um volante de altíssimo nível, um segundo volante de altíssimo nível. Essa é a chave. Essa é a chave. Mas ele tem que ficar atrás do Lan. Mas é que eu acho que o Lan é 9. Acho que o Lan é 9. Eu acho que o Lan... Eu botaria o Kimmich junto com o Gerrard e o Lan junto com o Alaba. Cara, é difícil. Cara, o Lan, ele come... A primeira Copa dele que eu lembro é a Copa de 2006, lateral esquerdo. Aí depois ele vai ser campeão do mundo como lateral direito em 2014. Sendo que nesse meio do caminho ele virou o pivô do time do Guardiola. Exatamente. Como volante. Até pro inclusive, nosso lateral Rafinha, que é nosso comentarista agora, vira Rafinha. Titular no Bayern de Munique, porque o Guardiola entende que o Lan vai jogar de segundo volante, né? No caso ali, como volante. Como meio com o Guardiola, vários jogos o Lan foi zagueiro. Vários jogos. Teve jogo que o Guardiola entrou em campo sem zagueiro. O zagueiro era o Lan. Um dos zagueiros era o Lan. Cara, absurdo. A gente pode fazer isso. Põe 7, 8 e depois, de repente, a gente sobe. Eu tinha dúvida se esse Lan não merecia subir mais. Mas beleza, daqui a pouco eu luto por ele. Né? Vamos ver, de repente ele sobe pra nós. Eu luto por ele. Mas, por exemplo, se tu for ver, cara, tem aí Matthaus, cara. Matthaus foi mais polivalente que o Lan. Zanetti é doideira também. Zanetti. O Zanetti é brincadeira. O próprio Maldini que vem agora. O próprio Maldini. O Maldini eu acho menos, né? Maldini são duas. É que o Maldini cracalharaço nas duas. Mas são duas. Ele é o melhor, zagueiro pela esquerda da história nas duas posições. Ele é zagueiro pela esquerda e lateral esquerda. Aí tu vai pra qualquer seleção, aí o cara fala, não, a dúvida é só em qual o Maldini tá.
Dá Tu vai botar pra os dois seleção, Maldini, não? seleção de todos os tempos. A dúvida é se o Maldini entra como zagueiro pela esquerda ou como lateral esquerdo. Mas, assim, então, mas polivalente, eu não sei se ele é tanto, né? Não, e aí tu vê, entendi. Os caras falando da final do Brasil de 94, né? Nossa, mas o Brasil foi muito mal, o Brasil não ganhou, o Brasil não fez gol na final. Que, porra, é uma final horrível. Meu amigo, a zaga dos caras era Baresi e Maldini. Não sei se você fez essa conta em algum momento, assim. E mesmo assim, o Romário perdeu o gol sem goleiro, o Brasil teve chance, pô. Paluca quase tomou um frango. Paluca quase tomou um frango, pô. Teve chance. Então o que a gente faz com o Maldini? Esse argumento do Vitor, ele... É que ele é muito brabo Ele é nas duas. muito brabo nas duas, mas eu iria na nota 2 ou 3. Vai ter que ser isso aí, pô. Ave Maria. Vocês estão entendendo o argumento, né? Pra não ver encher o saco. Tá contando mais a quantidade de posições que o cara faz mais do a que o polivalência gênio. do que a genialidade. Como é que pode vocês botarem o Maldini na 2, atrás do parque? Pô, tem que ver o programa. É bom que aí quando os caras mandarem a foto, vai gerar em alguns a coisa de querer assistir. A curiosidade. Porque às vezes o cara posta foto. Outros vão só xingar a gente, mas tudo bem. Porque Mas às vezes aí, o cara meu irmão, posta foto. Pega a senha. Pra xingar, pega a senha, irmão. Pega a senha. Chega às 5 da manhã pra pegar a senha, viu? Que é concorrido, né? É que os caras postam Eu faço foto. 2 mano a mano por semana, irmão. Pega a senha aí, pô. É que os caras às vezes postam foto. E quando aparece lá, ele vê. E como eles não veem o programa, eles não entendem qual conceito a gente escolheu. Porque às vezes pro cara... Assim, eu tirei um print e falo, cara, pra mim, importa mais o Maldini ser muito mais jogador do que o Gilson Parque. Mas nesta mesa de bar aqui que estamos conversando, neste momento... Neste critério específico. Porque se amanhã a gente fizer esse mesmo programa, talvez o critério seja outro pra uma outra parada. Mas, cara, não é isso que eu tô falando. 0 a 10 não é um budisman de nada. É só uma conversa que a gente escolheu um elemento específico pra utilizar. Geralmente quem posta o print só quer encher o saco e não viu o programa. E quer pagar de dono da razão, coisa que o programa em nenhum momento quer. De jeito nenhum. Lothar Matthaus. O Vitor Sérgio, se tivesse é fãzaço, né? a página Lothar Matthaus Brasil... Não, pior que não, cara. Pior que tem um montão de gente que acha que A minha é Fernando Torres Brasil. Que acha que eu tenho, assim, no começo lá do Esporte Interativo, na época que eu tinha lá o blog do VSR, lá, muita gente achava que eu desvalorizava o Matthaus. Não, cara. Mas, cara, o Matthaus, ele é brincadeira, cara. Craque. Matthaus, assim, ele é dito pelo Maradona como o maior marcador que ele já viu. Então, por exemplo, ele jogou a Copa de 86, ele já era talvez o melhor jogador da Alemanha. Mas o Beckenbauer falou assim, o seguinte, tu não vai jogar hoje só pra marcar o Maradona. Ele anulou o cara, ele marcou pra caramba, o Maradona diz que foi a maior marcação que ele teve. A única jogada que o Maradona... Lembra até o Brasil de 90, né? A única jogada que o Maradona conseguiu se desvencilhar dele, ele meteu a bola pro Borrochaga, foi o gol do 3-2, do título da Argentina. Em 90, ele era o camisa 10 e craque da Copa. Quer dizer, não foi o craque da Copa por causa de uma das maiores aberrações, que inclusive já falamos aqui, que deram pro Totó Esquilate, que é uma aberração, que o melhor jogador da Copa foi, sendo 10. 10, pensador, olhando, parando, pensando, chegando em frente para bater em gol. Então, assim, jogadoraço, cara, jogadoraço. Foi volante, foi meio atacante, foi segundo atacante, terminou sendo zagueiro e líbero. Então, assim, cara, é muito coisa. Pra mim, ele não tá junto com Beckenbauer e Cruyff, mas pra mim ele é 9. Pra mim ele é 9, assim. Acho que vai ficar Diante do que tá aí, ele é 9. E veio treinar o Furacão, né? Também. Passou por 8 jogos em 2006. Teve uma animada passagem por Curitiba. Tem uma galera que sente falta. Inclusive, o nosso Andrei Rastock fez um vídeo lá no canal dele. Aqui, Por onde Andrei? Que é Por onde Andrei. Maravilhoso. Que ele detalha a experiência de Lothar Matthaus vou ver esse vídeo. E tudo começa com uma conta de luz que o Andrei acha. Conta de telefone. Conta de telefone. Conta de telefone na TIM. Depois procura lá. É espetacular a passagem, a pitoresca passagem de Matthaus por Curitiba. Um abraço pro grande Andrei Rastock. Grande. 9 então pro Matthaus, Eu colocaria ele eu acho assim, eu entendo muitos argumentos, porque eu acho que o Matthaus foi realmente muito versátil. Mas eu iria de lã. Se eu tivesse que um nessa 9 aí, eu iria de lã, porque eu acho que são muitas posições diferentes, assim, e setores do campo muito diferentes, assim. Eu acho que você ir... Quem? O lã, lateral esquerda pra lateral direita, pra zagueiro, pra volante, pra meio avançado. O Matthaus foi segundo atacante e líbero. O Matthaus foi
O Matheus foi meia lata. o cara mais próximo do centroavante e o primeiro cara Mas depois não do foi goleiro. no maior nível todas essas, né? Porra, o Lan foi. foi no maior nível todas Pô, essas. mas ele também foi. Ele foi craque da Copa, eu deveria ter sido jogando camisa 10. acho que Terminou a carreira campeão da Copa da UEFA sendo líbero. Vocês estão vendo ao vivo a treta dos ADMs do Felipe Lan Brasil Cara, e eu do sou Lothar Felipe Lan Matthaus Brasil, hein? É que o Lan é uma Tempo pegada real. meio júnior, que a gente falou no programa lá do... Que foi o 10, inclusive, nos Polivalentes do Brasil. Pra mim é uma pegada... Tudo bem que o Júnior ainda foi o 10-10, né, de fato. É. Mas o Lan é uma pegada meio júnior. Mas seria o meu 9, mas tudo bem. Vamos na ver conta. se nessa, mas... Não, mas beleza, Só na quer botar lá, mas uma pode pena. botar. Não vai mas ter espaço, talvez porque a não vai gente ter espaço. Não vai ter Bom, bota espaço. lá só pra ver, depois a gente vai ter que... Só para O registrar, né? Zanetti, meu amigo, que vem aí o Zanetti. Seu Milner também é uma loucura. É, tem o Zanetti, cara. Tem o E o Zanetti. Milner? E o Milner agora? O cara era ponta, É. os dois pontas, o cara virou volante, o cara jogou de lateral esquerdo quando o Liverpool precisou. Esse era brabo E mesmo. outro que é um jogador, eu acho que não é tão limitado quanto o Gilson Park, não, tá? Acho que o Milner era mais jogador que o Park. Mas é um jogador que tem a carreira que tem pela polivalência, pô. Jogou de zagueiro também. Jogou a jogar de zagueiro também. Jogou de zagueiro. Cara, o Milner, ele é multicampeão com o City do Guardiola, né? Acho que tem conquistas, não tem? Ou Tem, não? tem, Ele tem. saiu antes. Só não tem Champions. Ele só não tem Champions. Aí, no Liverpool, é campeão de Champions. Ó, no City ele é 2 vezes campeão inglês. Na realidade, eu acho que ele ganha com o Guardiola uma Copa da Liga Inglesa, né? 15 e 16. Ah, sim. É que o Milner é de antes, né? Sim, ele é da época do Pellegrini e pré-Guardiola. do Mantini. E aí no Liverpool ele ganha de tudo, sendo um cara que jogava em todas as... Saiu o Salah, entrava o Milner. Saía o Robertson, entrava o Milner. Só não jogou no gol. Saía o Van Dijk, entrava o Milner. Bizarro, pô. Jogou de zagueiro? Pouquíssimo Jogou. espaço de tempo jogou de jogar de zagueiro. É muito grande. Ah, ele vai ter ficado uma 8 ali, né? Pô, cara, ele é muito Ele tem que bizarro. ficar na oito. Carreira surreal. Carreira surreal. 8. 8 zaça pro Milner. Oi? 8. O Pseudo tem uma curiosidade sobre James Milner. Diga lá, Pseudo. aqui, fala, O Pseudo. Milner tem mais de 630 jogos de Premier League. Nesses 630 jogos, ele jogou com ou contra mais da metade de todos os jogadores que tem pelo menos um jogo de Premier League. Cara, que loucura. Cara, muito confuso. Metade dos jogadores que tem pelo menos um jogo de Premier League, ou seja, jogador para a caceta. Premier League é desde 90. 92. Ou ele 92, enfrentou 93. ou ele estava no mesmo time. Ele esteve ao Meu lado de pai do metade dos jogadores que jogaram a Premier League. Cara, Seja enfrentando ou esteve ao lado ou enfrentando. E Isso. tem Exato. aquela estatística de quando ele fazia gol, o time não perdia, né? Não sei se isso terminou, né? É porque não era tanto gol assim, né? Mas que tinha uma estatística dessa pro Pseudo que pode lembrar, porque ele que quando o Milner fazia gol, os times dele não perdiam. Que loucura. E um batedor de pênalti atroz, assim, negócio muito bravo. Ele jogou a Premier League entre 2003 e 2004 no Leeds e foi até 2024 2025 no Brighton. Chegou a jogar 3 jogos. Não, ele jogou nesta? 24 25 no Brighton. Caraca, Que isso, interminável, pô. eu jurava que ele já tinha parado. Jogou a primeira, segunda e a terceira rodada no Brighton. Eu não lembro se machucou. Mas tem tempo que a gente não vê ele. Não vê ele desde o dia 31 de agosto de 2024. Thomas Miller. Cara, o Miller tem uma parada que na Alemanha tem uma posição meio que é uma posição Thomas Miller, né? Que na Alemanha eles chamam de Raumdeuter, que é meio que um todo-campista ali que não existe. Ele é um segundo atacante, ao mesmo tempo que ele é um camisa 10, ao mesmo tempo que ele é um centroavante quando precisa. Consegue soletrar Raumdeuter? É Acho difícil, que né? eu sei porque eu usava no FM. É mesmo? Eu usava. brabo, hein? Não treinando o Bayern de Munique, né? Tá. Mas o Você Leipzig, treinava né? alguma equipe alemã? Leipzig. R-A-U-M-D-E-U-T-E-R. Raumdeuter. Rapaz. Que é uma posição que é muito baseada no Miller. Que é tipo um enganche pro argentino, que tem um jeito de se chamar específico. O Raumdeuter é um todo-campista que era todo baseado no Miller. Mas é isso, é a posição dele. Você vê, o Pseudo fez uma brincadeira, ele colocou o Raumdeuter no Google, ele fez a pesquisa. Aparece o rosto do Thomas Miller. É, pô, é bizarro. Absurdo. É bizarro, cara. É muito sinistro, mano. Ele é muito sinistro. Caraca. Mas Ah, meu Deus, tá ficando difícil, hein? é o Mas eu pior, não é o sei. melhor jogador esquisito de todos os tempos, o Miller. Então, agora, ele jogou o quê? De ponta, de meia e foi centroavante em algumas situações. Né? Pra trás ele não jogava. É essa posição. Ele jogava sempre nessa posição. É. Não tem realmente um... Assim, não jogou de segundo volante, não chegou de jogar de camisa 10, não chegou... Realmente. Na 10 eu acho que ele jogou. Pouco tempo, né? Acho que ele Mas era jogou. uma espécie de segundo atacante. né? Uma espécie de um segundo atacante que jogava pela ponta também. Ele é menos do que o Camavinga, né? Cabia 3 ali, não? É.
Eita. É difícil isso. É eu acho triste, que sim. mas é o critério, né? É. Eu entendo. É, porque o Camavinga troca de Troca setor de no posição, campo, né? Tá bom. E o Giggs jogou em todas do meio pra frente, menos centroavante. Acho que vai ter que subir gente, talvez, mais pra frente, sabe? Mas enfim, a gente vê. Acho que a gente vai ter que fazer umas operações aí. É. André Pirlo. Camisa 10 começou, né? É muito polivalente, né? Começou de camisa Porque ele 10 também, começa, primeiro ele gol. começa jogando pelos lados, depois vira camisa 10, termina, aí recua para um segundo volante e termina como primeiro volante, né? Quando tem ali a reinvenção do Ancelotti, que depois é mantida na Juventus, ele termina como o 5, né? Ele era o primeiro cara, ele não era o cara da pegada, né? Tinha sempre dois jogadores muito fortes do lado dele. Na Juventus, por exemplo, era Vidal e Pogba, ou Marquinhos e Pogba, e por aí vai. Mas ele termina como volante e fazendo e jogando muito bem quando ele recuou, né? Ele como meio atacante, ou como ponta, ou como 10, ele não se destacou tanto assim, era muito novo, a ponto da Inter de Milão trocá-lo com o Milan, né? Então, assim... Foi Seedorf pelo Pirlo? Deixa eu ver. Seedorf? Não. Acho que não. Não é Coco? Coco? Pode ser. Pode Acho ser. que é Francesco Coco. Pode ser Coco. Que é uma aberração, né, essa troca, né? Alguém foi enganado. Cara, acho que é isso mesmo. É isso. Ó, deixa eu ver. Alguém se deu bem, alguém se deu mal. Ah, todo dia um malandro e um otário sai de casa, Quando né? se cruzam, quando dá aquele Fui match... aqui no nosso Cautiopédia, mas eu tenho quase certeza que é isso. Muitas vezes na minha vida eu encontro malandros pela rua. Normalmente eu sou o otário. Ai, tá Ó, difícil. troca na Itália. O Pirlo foi o Gulli. Meio argentino, Exatamente, Gulli. pelo Gulli, é verdade. Cara, você é um maluco. Quem é Gulli, cara? Quem é esse ser humano, cara? Da onde você Eu sabia que a Inter tinha sido passada pra trás. É o Guglielmo Pietro. Guilherme Pietro. Foi Andrés passada pra trás, que eu digo Pietro. assim, alguém na Inter assinou isso e, né? Achou que tava fazendo um negócio legal. Então, assim, mas era aquela questão, ele ainda não tinha se firmado, era novo ainda, depois se reencontrou, mas jogando num altíssimo nível, né? A dúvida é ali, mais ou menos que a galera do 5. Eu acho que quando... Eu acho que é mais. Eu também. Então- Porque aí ao final da carreira, né? Muita parte da carreira dele é uma posição quase que é dele, né? Que é ali um trequartista, né? Que é o cara que... Não é nem trequartista, era outro nome, esqueci. Mas é um cara que vem de trás. Regista. É um regista que é um primeiro volante, mas não é o primeiro volante, né? É um cara que joga nessa linha que é o primeiro a pegar na bola quando ela sai do zagueiro e às vezes o último a pegar na bola antes de dar uma assistência pro centroavante. Só pra você ter uma O ideia do Batista é tamanho do avançado. que ele fez, o Toni Kroos, lá na temporada que o Real ganha a Champions, de 2024, é isso? A última que 24. ele antes de se aposentar. 23, 24. O pessoal lembra que o Ancelotti usou o Kroos como usou o Pirlo, né? Então... Então tá manobrando pra 6, né? Seis. Tá bom, Pode ser Mas seis. como é fácil você fazer isso também quando você tem Kroos e Pirlo, né? Quero ver tu fazer isso com o volante Cáceres do Flamengo. Lembra dele? Saudade do volante Cáceres. Saudoso. Que aí a gente chega nessa conclusão que o Diniz precisa ser mais valorizado. Precisa. Porque várias vezes ele faz isso sem. verdade. Ele faz isso com o jogador sem ter Kroos e sem ter Pirlo. Total, Incrível. com certeza. Chegamos ao Rodrigo. Eu estava ansioso por esse momento, confesso. Ele é muito polivalente, vai. Não vamos... Eu acho que o Rodrigo tem um ponto... A minha maior crítica ao Rodrigo não tem nada a ver com a parte técnica e tática dele. Pra mim é a falta do gosto pelo protagonismo. Eu acho que o Rodrigo, em vários momentos, acaba ficando um jogador... É uma questão de personalidade? Personalidade, assim. Eu acho que é um cara que não assume esse protagonismo em vários momentos. Só abrindo um parêntese aqui, desculpa, Alan. Não, claro. A gente lembra de uma troca envolvendo o Francisco Coco, porque tem outra troca bizarra da Inter com o Milan. Qual que é? Trocou o Francesco Coco pelo Seedorf. Era o Seedorf, tava na cabeça. Inter de Milão, quando for trocar alguém com o Milan, pensa duas vezes. Agora eu acho que a Inter que a aprendeu. história não é saudável pra você. É verdade. Deus do céu. Não, Vai trocar agora o Tio Ram pelo João Félix. Excelente. Vem aí. Mas voltando, né? Eu acho que minha maior crítica ao Rodrigo não é tática nem técnica, é a parte comportamental. Assim, eu acho que ele precisa ser mais protagonista. Ele precisa querer. Um cara que nasce com o talento, com o dom
que o Rodrigo tem. O Rodrigo é um jogadoraço, tecnicamente falando. Ele tem todas as valências que um jogador de futebol, do meio pra frente, né, na posição que ele joga, sonha em ter. Só que ele não tem, em alguns momentos, falta o tesão pra ser o protagonista. Não pra ser um cara importante. Pô, ele foi muito importante no Real Madrid. O cara é campeão de Champions, o cara decidiu o jogo. Aquilo que ele fez contra o Manchester City, que fica na nossa memória, aquela virada, porra, aquele tesão que ele teve, em vários momentos some. Em vários momentos. Quantas vezes depois disso a gente viu o Rodrigo fazer isso? Então, quando ele é preterido, primeiro pelo Vini, na posição, porque teoricamente a posição do Rodrigo é o ponto esquerda, né? Ele é preterido pelo Vini, ele é preterido quando saía todo jogo pelo Ancelotti. Eu até discordo, acho que o Ancelotti tirava ele demais durante os jogos. Mas eu acho que vem um pouco disso. Mas polivalência, tecnicamente falando, o Rodrigo é um jogador de altíssimo nível. Altíssimo nível. E aí, VSR? Eu acho que pelo menos, uma nota boa, assim, pra ele. Assim, acho que ali tem uma questão aí que o Wallace está falando de tesão, talvez uma questão de postura, né, enfim. Acho que ali é uma coisa que o Rodrigo vai entender, vai amadurecer dele mesmo de ver isso, né? Talvez até querendo sair do Real Madrid. Talvez saindo, Talvez é um lugar onde ele possa desenvolver isso. Talvez querendo se impor, isso em outro talvez lugar, querendo né? se impor dentro do próprio Real Madrid, aí ele vai jovem, lá. né? Tem 24. Muito Mas bom. no quesito polivalência, cara, eu acho que o ideal pra ele é fazer o lado esquerdo, que ele faz bem. Aí foi fazer o lado direito, fez bem. Já jogou de camisa 10, já jogou de 9. Até de 9 naquele período da Já lesão do jogou, Benzema, por exatamente, exemplo. já jogou de 9. Muito polivalente. Já jogou na temporada que o Real ganhou sem o Benzema, 23-24, ele jogou como dupla de ataque, né? Jogou como dupla de ataque, a dupla era ele e Vini. Então, assim, é muito polivalente. Na seleção já fez camisa 9, falso 9 com o Dorival, já jogou de camisa 10, é muito polivalente. É muito polivalente. Eu acho que ali é na casa ali do 7, eu acho. Então, mas tem um ponto que tudo é de uma meia ofensiva pra frente, né? É, verdade. O Pode ser. Pirlo vai parar de regista, né? De primeiro pode ser. volante. O Fabinho vai parar de zagueiro. Acho que vai acabar caindo alguns da 5 aí. Porque eu acho que abaixo da 5 é muito pouco. Quer derrubar os 2 da 4 para 3, os 3 da 5 para 4? Eu acho que talvez valesse a gente subir o Pirlo e botar o Rodrigo na 6. Junto com o Fabinho? É. Aí não precisa mexer na 4 e na Tá 5. bom, tá bom. Sim. Tá, É. pode ser. Vamos lá. Sérgio Roberto. Muito polivalente, mas acho que sem se destacar em nenhuma, né? Com todo respeito ao Sérgio Roberto, é aquele meme, é uma brincadeira. Se nasce Mairiporã, não chega no Barcelona nem ferrando. Não chega. Só quem faz nasce em sucesso em Alter do Mairiporã é o nosso grande Batistinha. É. Também conhece bem a área. Se nasce em Maricá, Esquece. não tô falando que não viraria jogador, mas não para no Barcelona. Tá. É muito referente ao local onde ele tá, no momento onde ele tá, pegou um baita Barcelona, era do Messi, Mas não muito empolgado. polivalente, mas não não. Não, e também acho que aí é até mais, né? Se ele não é gerado, não é produzido em La Masia, talvez não chegasse no Barcelona. Não, Se ele é da canteira do Sevilha, Do espanhol, que é do lado ali. não joga no Barcelona. ia talvez jogar acho nunca. que tem isso. Assim, foi um cara que ficou durante anos ali, quebrou muito galho, mas acho que a sensação geral, em que pese o gol do 6-1, a sensação geral é que ele entregou menos do que do que deveria, talvez, ter entregue, ainda mais porque quando ele se despede do time era um dos maiores salários do elenco, porque foi ficando, foi renovando e tudo. É o oposto do Parque, né? O Parque talvez tivesse menos a oferecer e conseguiu entregar mais. Pô, muito. Acho o que Parque, sim, muito a mais. carreira dele é Acho que baseada sim. nisso. No todo, assim, seria assim, que aí, pra não parecer incoerente, que a gente tá dizendo, pô, então você esperava que eles entregassem mais? Eu acho que assim, vou inverter, apaga. Com os minutos que ele teve, ele deveria ter entregue muito mais. Não foi Porque- sólido em nenhum momento. Né? Exatamente, assim, ele teve alguns momentos que jogou bem aqui e ali, mas de fato era muito polivalente. Jogou de lateral, jogou de ala, jogou de volante, jogou de meio atacante. Então, assim, tem alguns bons momentos, mas acho que pela quantidade de minutos, pelas oportunidades que ele teve, eu acho que ele entregou bem menos. Mas ele era bem polivalente. Agora, Agora- o Parque Eu tá à acho, frente dele, com certeza. Não, o Parque tá muito à frente dele, o bem à Giggs e frente. o Camavinga também. Talvez seja uma nota 1, hein? Sobe o Maldini para 2 Tá e bom. bota ele na 2. Maldini para 3 e Pra ele três, na 2. é. Fechou, É, fechou. é, pode ser. Beleza. Sabe agora, pensando aqui, já que você falou de Sevilha, um que poderia estar aqui, Jesus Navas.
Puta, é mesmo. Jesus Navas. Cara que virou um lateral direito multicampeão. Boa menção. E começou como ponta, né? Jesus Navas era ponta, podia estar aqui. Ponto. É verdade. Federico Valverde. Nossa senhora. Isso é muito Esse é jogador, né? grande. Campeão de Champions como ponta direita, né? Que isso. Ele era o ponta direita no time do 22, Benzema, né? Que o gol do 22. Vinícius Júnior, inclusive, cruzamento do Valverde pro gol do Vini. É segundo volante quando precisa. É primeiro volante, já jogou em algum momento, com a quantidade de lesões que o Real Madrid tem. E virou um lateral direito de altíssimo nível quando precisa dele, pô. Exatamente. Como é que pode, cara? Como é que pode um negócio desse? Pô. E na seleção do Uruguai, várias vezes tem que saltar uma casa pra trabalhar um pouco mais Quase à segundo frente. atacante, né? Em vários um pouco momentos. mais à frente. É muito grande mesmo. O Notaça, que hein? tem ali? É 8-9. O que, É 8. que a gente vai derrubar que pra nós 9? vamos fazer? Eu acho que é 8. Só que vem o Zanetti aí, cara. Vai ter que cair gente já. Já vai ter que cair, gente. Eu acho que o Pirlo vai acabar voltando Quem cai pra da 6. 7, O Pirlo lá. vai acabar voltando pra 6. Não, eu acho que não. Mas É, aí vai pô. ter que cair alguém da 5? O Valverde é mais polivalente que o Pirlo. Com certeza. É 8. O Kimmich e o Gerrard também. Então, mas a minha dúvida é o Valverde com o Lan, por exemplo, pra 9. Beleza. Eu cairia o Pirlo pra 6 de volta. Onde ele tava. Cairia o Milner pra 7 Acho que entre Milner e Alaba, né? E Valverde 8, né? e o Valverde 8. Tá. Porque É que o Yaya também é... Pô, o Yaya é brincadeira, irmão. o Yaya era camisa 10 e foi parar de zagueiro. Ele era volante, Mas chegou a jogar de camisa 10. vira zagueiro e no Manchester City vira 10. É. Ele foi eleito o melhor da Premier League? Acho que foi. Acho que foi. É. Ave Maria. Não, e na Costa do Marfim também jogava adiantado pra caceta. Exatamente. Embaçou pra nós. Embaçou aí. Vamos ter que descer 5, 6 e 7 aí, alguém. Vem aí. Quem cai da 5? Eu cairia o Bale. Eu vou acabar sendo. Fecho. Vou acabar sendo nota perdida aí, mas tá bom. Fecho. Tá bom. Fecho. Quem cai da 6? Fabinho. Fabinho. Tá bom, eu ia falar Rodrigo. Rodrigo? tá bom. Eu vou de Fabinho também. Tá bom. Quem cai da 7? Gerrard. Olha o programa anti-Liverpool aí. Acho que vai ter que ser o Gerrard. Porque, cara, o Milner. Mas o Milner tá ali. Não, o Milner tá ali. O Milner é surreal. Não dá pra ter tudo, né? E o Priscila? Kimmich também é surreal. O Kimmich é o Lan 2.0, gente. Então a gente põe o Yaya na Então, agora a gente vai ter que ver. 7 ou na 8? Zanetti vai ser 9, né? Imagino. Eu acho que pra mim a disputa aqui de polivalência é Lan e Zanetti. Mas eu acho que o Zanetti é mais. Pra mim, o Zanetti é mais até que o Matheus. É Pra Lan e mim, Zanetti? Pra mim, o Zanetti é mais do que o Matheus e mais do que o Lan. O cara que é o maior ídolo de um clube, que jogou de lateral direito, lateral esquerdo, meia pela direita, meia pela esquerda, volante, primeiro, segundo, jogou de meia Ponta. avançado quando precisou. O Zanetti Jogou é muito de nobre, ponta. gente. Então a gente tem que inverte Zanetti e Lan, não é isso? Vai ter que ser. Porque não dá pra botar os dois na 9, isso. porque já seguramos o Beckenbauer e o Cruyff. Tá. Zanetti na 9 e aí o Yaya na 7. E Cara, aí, eu tenho na muita 7, dúvida com esse Yaya com o Matheus aí também, filho. Com essa 9 aí. Sério? Gente, o cara que era volante, vira zagueiro, e aí em algum momento ele resolve virar o 10. Pô, é muito sinistro. exatamente o que aconteceu com o Matheus. Cara, é muita doideira. Muita doideira. Eu acho que fica assim. Então, eu não sei se tem alguém da 8 com o Yaya Touré. O Yaya Touré não foi o melhor jogador da Premier League, não. Ele foi equipe do ano da Premier League 2 vezes. 2 vezes, né? Pô, mas aí quem é que você vai tirar da 8, né? Da 8? Só se for o Alaba, mas mesmo assim eu acho cruel demais. Não, Alaba não, mano. Porque o Alaba e ele são muito parecidos. Porque também não dá pra tirar o Valverde e o Lan. Eu acho que não vai ter jeito. Vai ter que deixar aí. Deixa aí. Vai ter que deixar aí. Putz. Isso daí, futebol é muito quanto mais injusto. mexer, vai Feder feder Vai mais. feder. Pô, o futebol é muito injusto. VSR, quem é o seu 10 entre Franz Beckenbauer e Johan Cruyff? Então, você está falando de 2 craques, está falando de numa época em que você não se apegava muito a melhores do ano, né? Você se apegava a melhores da década, né? Você falava assim, quem foi o melhor da década de 50? É meio que uma unanimidade que foi o Di Stéfano. Quem foi o melhor da década de 60? É meio que uma unanimidade que foi o Pelé. Na década de 70, quando você fala quem foi o melhor da década de 70, você fica na dúvida entre Beckenbauer e Cruyff. Exatamente esses dois. Aliás, você citou de Stefano, ele estava na pré-lista. Ele estava na pré-lista também. Em 80, quem foi o melhor? Maradona. Então, e aí na 70 você fica na dúvida. Pô, foi Beckenbauer? Foi Cruyff? Eu vou votar no Cruyff porque o Cruyff, a polivalência do Cruyff, meio que revolucionou o futebol. Não tem como não ser o Cruyff. Entendeu? É isso aí. E o cara fazia tantas coisas diferentes, tantas coisas boas, que o técnico falou, cara, a partir desse cara
eu posso fazer uma coisa nova, que a gente ainda não fez. É uma pena com o Beckenbauer. O Beckenbauer ganhou alguma coisa aqui também. O que foi? Maior zagueiro da história, eu acho. Maior defensor, né? Sei lá. Defensor da história. Porque o Beckenbauer era um craque. E fez muito parecido com o que fez o Matheus, né? Jogava de zagueiro, jogava de líbero, jogava de volante, jogava mais à frente, se precisasse. Mas o Cruyff era brincadeira, cara. Ele caía pelos lados, voltava, marcava, jogava de 9. No Barcelona, por exemplo, ele é 9. E é impressionante. Eu acho que a grande questão é, a polivalência do Cruyff criou um conceito do futebol. É isso que eu acho que é matador, assim. Cara, o Cruyff, enquanto jogador, virou um conceito que se mantém até hoje. O tic-tac, ele é baseado no que o Cruyff era enquanto jogador e depois como ele virou como treinador. Então, o impacto da polivalência do Cruyff impactou a Holanda, impactou o Barcelona, impactou o guardiolismo mais na frente, impactou o futebol como um todo. Então, a polivalência do Cruyff não é só o que ele faz no campo, é um conceito. E é por isso que ele é o 10 do polivalente do futebol internacional. Johan Cruyff vence nossa edição de polivalente do futebol internacional. Muito bom. Vamos fazer um dia de polivalente do futebol BR? Já fez, nós já fizemos. É que talvez não sei se já foi Foi o o do ar. Júnior, né? Foi o do Júnior. Foi o do Júnior. Ah, já foi o ar, inclusive. Já Inclusive, foi, a galera agradecer. já viu. Cara, Cara, que carinho é do inacreditável. Júnior, que Eu saí de um de 0 a 10, estava gravando aqui. Eu pego o meu celular, tem uma mensagem do Maestro Júnior Maestro. me agradecendo, dizendo que eu exagerei nos elogios aí. Mas você é o maior de todos os tempos. Realmente, a gente errou, Maestro. A gente elogiou pouco. Eu ter elogiado mais. Cara, é inacreditável. Monstruoso. Maravilhoso. Semana que vem estaremos aqui. Continue sugerindo temas. A gente pode fazer um programa de polivalente do Sola 10, mas com outra pegada. O senhor é um bom polivalente, Vamos sabia? pensar. Pensando aqui, Muito o senhor obrigado. é narrador. O senhor, no de placa, é comentarista. Eu comento lá, No seu falo canal no besteira. YouTube, comentarista dos mais variados assuntos possíveis. Inclusive, fiz um pedido ao senhor hoje. Você me deu uma baita Que sugestão. vem aí hoje. pela frente, Eu negócio acho que de vai rolar, hein? Bebê Reborn. Reborn. Acho que Bebê vai rolar. Reborn. Pedi pro Jorge Eu acho falar no melhor canal não. dele Não. sobre isso. Eu acho vamos- melhor. Apresentador Vamos também. discutir, Senhor, apresentador do 0 a 10. Influencer. Influencer. Bodybuilder. Bodybuilder. Cara, Bodybuilder. pô, de 0 a 10 polivalente da TNT Esportes é Jorge Hugo. Influência de ninguém casal também. Um casal, porque a Paola vai junto comigo, né? A gente posta um monte de coisa junto. Mas olha, dá pra fazer um Sola 10 de polivalentes de algumas áreas aí. Dá Vamos mesmo. pensar, vamos Exatamente. pensar. Bom, semana que vem tem mais de 0 a 10, continua comentando E aí no dá polivalente sugestão. com certeza estará, do de Sola 10 estará a Ana Maria Braga. Nossa Porque senhora. não importa o tema, não importa o tema, a gente vai incluir a Ana Sócio Maria do Sola Braga. 10. Não aguento mais falar. Tchau, pessoal. Até semana que vem.